alunos e alunas do Canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, que sabemos bem, não é somente uma aula de projeto de vida, é a aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Dulce Carmo, minha amiga, aquele abraço carinhoso também para Canavieira do Piauí, Colônia do Gorgueia, Eliseu Martins, Oeiras, muita gente linda, maravilhosa, que acompanha essa aula e sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? O mundo do trabalho. Introdução. Mas é preciso deixar bem claro que nós vamos retomar o conteúdo. É uma espécie de revisão sobre essa temática. E devo alertá-los sobre o seguinte: hoje vamos abordar a temática do mundo do trabalho. Tudo estará sendo bem descrito, bem explicado para você, querido aluno e querida aluna. Mas na próxima semana, você jovem gosta de usar um termo que eu vejo muito nas redes sociais, um S, um Q e um N. Vocês gostam de falar, só que não. Por que eu estou falando sobre SQN, só que não? Porque toda a nossa aula de hoje será contestada em nossa aula seguinte, porque falaremos das transformações no mundo do trabalho. Hoje, vocês serão abastecidos de um conteúdo muito rico, mas semana que vem, todo esse conteúdo será ainda mais enriquecido e contestado, porque o mundo do trabalho mudou muito nas últimas décadas. Por exemplo, a automatização do trabalho. Antigamente chegávamos, por exemplo, numa loja no shopping e éramos atendidos por caixas. Hoje, você chega na loja, pega seu produto, vai a um caixa de autoatendimento e imediatamente é feita a leitura do código de barras, você puxa seu cartão, por aproximação você realiza o pagamento, fez uma compra sem nenhum contato com o ser humano. Nas indústrias, linha de produção, veículos automotores que são construídos por robôs, quase sem nenhuma interferência do ser humano. E temos muitas e muitas transformações que veremos em nossa próxima aula. Então, olha só, a aula de hoje ela é fundamental para compreendermos a aula da semana seguinte. Hoje, mundo do trabalho. Amanhã, transformações no mundo do trabalho. Aliás, na próxima semana, transformações no mundo do trabalho. Bom, mas para hoje, olha só, compreender a perspectiva histórica do trabalho, origens, alienação, emprego, desemprego, qualificação do trabalho e do trabalhador, compreender os conceitos e definições que há no mundo do trabalho. Nossa aula terá 5 partes. Vem comigo. Primeira parte: trabalho, direito humano e social. Segunda parte, relação de emprego. Terceira, trabalho e alienação. Depois, revisão e nossas atividades costumeiras. Preparados? Então,
Vem comigo. Trabalho, direito humano. Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU, Organização das Nações Unidas. No seu artigo 23, aborda a questão do trabalho como um direito do ser humano. Olha só, toda pessoa tem direito ao trabalho. A livre escolha do trabalho. Sabe o que é livre escolha do trabalho? É o projeto de vida. Você tem direito de escolher o trabalho com que você se identifica, com que você quer ganhar o seu dinheiro e manter a sua família e pessoas próximas no futuro. Condições equitativas, satisfatórias, proteção contra o desemprego. Olha só, a pessoa tem direito ao trabalho, livre escolha de trabalho, condições iguais e satisfatórias de trabalho e, em caso de perder o emprego, proteção, ou seja, políticas públicas contra o desemprego. Um exemplo aqui em nosso país, o seguro-desemprego. Mais ainda, todos têm direito a salário igual por trabalho igual. Por que a Marta não recebe o mesmo que o Neymar, se o trabalho é o mesmo? Aliás, o trabalho realizado pela Marta é muito mais bem sucedido que o trabalho realizado por Neymar. Marta tem o quê? 5, 6 bolas de ouro. Neymar nem entre os 50 melhores costuma ficar. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa, satisfatória, que permita a ele e a sua família uma existência digna. E toda pessoa tem o direito de fundar sindicatos e participar de sindicatos. O sindicato é importantíssimo. Os sindicalistas são aqueles que vão à rua defender o seu direito, ou melhor, os seus direitos enquanto trabalhador. Bom, o Brasil, ele faz parte, né, da ONU, é um membro da Organização das Nações Unidas. O que isso quer dizer? Que todos os documentos aprovados pela ONU são aprovados pelo Brasil. Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que toda pessoa tem direito ao trabalho, salário igual por trabalho igual, etc., então o Brasil deve contemplar esse artigo na sua lei maior, que é a Constituição Federal. O Brasil assim o fez. Em 1988, quando foi proclamada a Constituição Federal Brasileira, foram elencados alguns direitos sociais. Dentre eles, olha só, o direito ao trabalho. O direito ao trabalho é um direito social, é um direito do cidadão. Cidadão nenhum pode ser impedido de trabalhar, a não ser que alguma restrição legal o impeça de fazer isso. Seguindo adiante para recordar o conceito de trabalho. Mas antes de falarmos sobre o conceito do trabalho, vamos entender um pouco sobre a palavra trabalho. Nós temos dois conceitos, duas visões sobre o trabalho. Temos um conceito e uma visão pessimista, que é ligado ao significado da palavra trabalho, e temos um conceito otimista. Vamos agora recordar os dois. Querido aluno, querida aluna Dulce Carmo, Jasmin Guimarães, o povo de Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins, Oeiras do Piauí. Turma, a palavra trabalho, agora vamos adentrar no conceito pessimista. A palavra trabalho vem de uma palavra no idioma latim chamado
tripaliare. Está bem? Tripaliare é um tripalho. O tripalho é esse desenho aqui. Olha só, isso aqui é um tripalho. Tá? É um instrumento formado por 3 paus, ó, 1, 2, 3, que era usado para amarrar os condenados e submetê-los à sessão de tortura, ou então, né, amarrados em animais, certo? Que eram difíceis de realizar, né, de ferrá-los. Então, olha só, a palavra trabalho vem de tripalho. Tripalho é um instrumento de tortura e sofrimento. Conceito pessimista do trabalho. O trabalho é algo que o ser humano realiza que lhe causa tortura e lhe causa sofrimento. É a conclusão pessimista sobre o trabalho. Se a vida humana depende do trabalho e o trabalho causa tanto sofrimento, podemos concluir que o ser humano está condenado à infelicidade por causa do trabalho, que é a visão, por exemplo, bíblica, a visão do livro sagrado dos judeus e cristãos, logo nas suas páginas iniciais. Gênesis, capítulo 3, versículo 18 e 19. Quando Adão é expulso do paraíso, ele escuta um sermão de Deus. E nesse sermão tem aqui, olha, a terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas. Você comerá a erva dos campos. Você comerá o seu pão com o suor do teu rosto. Até quando? Até que volte para a terra, pois dela foi tirado. Você é pó e ao pó voltará. Ou seja, o ser humano, assim que ingressa no mercado de trabalho, só se desliga dele com a morte. Mas e a aposentadoria, professor? A aposentadoria é uma etapa, mas mesmo assim você continua ligado ao mundo do trabalho, está bem? Bom, mas para não ficarmos com essa visão pessimista, Canavieira, salve! Eu não conheço essa gíria, Canavieira, desculpe-me. Minha cria não conhece essa gíria. Continuando, sou velho, me encaminhando para os 50. Tem que usar a gíria do meu tempo. Né? No meu tempo, as coisas eram bacanas. No meu tempo, né, não havia o crush, era a amizade colorida. E assim por diante. Não vou resgatar conceitos que não estão mais em voga. Aliás, a palavra voga que usavam na minha época, hoje em dia não se usa mais, não está mais em voga. Bom, conceito otimista do trabalho. Vamos sair dessa visão pessimista? Yasmin Guimarães, um abraço carinhoso, minha querida. Para otimista, turma, é pelo trabalho que o ser humano transforma a natureza. É pelo trabalho que o ser humano transforma o mundo. O ser humano com o trabalho, ele não permanece o mesmo. Ele modifica o mundo e, ao mesmo tempo, enriquece a si próprio. Ao mesmo tempo que produz as coisas, o ser humano se constrói pelo trabalho. Ele se torna mais humano. Ele desenvolve a imaginação. Ele aprende a se relacionar com os próximos. E é pelo trabalho que surgem as instituições, a família, o Estado e a escola, por exemplo. O ser humano transforma a realidade por meio do trabalho. É uma capacidade que a espécie humana possui. Se o ser humano, se um animal, ele encontra um rio que separa uma parte da outra, o animal ele estaciona. O animal fica parado. Quando eu falo animal aqui, me refiro a animais irracionais, está bem? É claro que os animais, ser humano é também um animal. Diante de um rio, o animal para, estaciona. Ele vai caminhar
caminhar, até encontrar um local onde ele possa atravessar o rio, certo? Ele vai desviar o caminho. O animal faz isso, vai desviar o caminho para continuar. Mas o ser humano não é assim. O ser humano é um ser de trabalho. O ser humano não se conforma de caminhar até aqui para atravessar esse espaço pequeno. O que o ser humano faz? O ser humano diz: esse rio não vai me parar. E por meio do trabalho ele constrói uma ponte. O ser humano não contorna os obstáculos, ele modifica os obstáculos. Diante de uma montanha, ele fura a montanha. Diante de um rio, ele constrói uma ponte. Para ligar os continentes e os países, construiu o avião. E assim por diante. O ser humano, pelo trabalho, ele se transforma. Primeira pergunta, olha só, primeira pergunta muito fácil. Vem comigo. A palavra trabalho deriva do latim tripaliare, tripalho. O tripalho é um instrumento formado por 3 paus, usado para prender os condenados ou manter presos os animais difíceis de ferrar. Segundo essa descrição, a etimologia, o estudo das palavras, numa visão pessimista, relaciona o trabalho com quais realidades humanas? Então, o trabalho, se ele está relacionado a um instrumento, certo? É usado para prender as pessoas, a quais realidades ele está, certo, relacionado? À tortura e ao prazer? Não. Tortura e prazer, não. Prazer não há prazer nenhum você está amarrado, certo? Braços, pernas e sendo torturado. Então, não é a letra A. Letra B, tortura e sofrimento? Bom, provavelmente é a letra B a resposta. A Dulce Carmo colocou letra B. Vamos só verificar a letra C e a letra D, e é uma orientação, um conselho que eu faço a vocês, mesmo que logo encontrem a resposta, analisem as outras alternativas para que não haja, certo? Para que você não esteja enganado com relação ao gabarito, a alternativa correta. Às vezes, eu leio muito rápido uma alternativa e não percebo que de uma diferença na ortografia da palavra, no modo como ela foi escrita, pode tornar a alternativa errada. Há professores que fazem isso. Muita atenção. Eles colocam na prova a palavra, por exemplo. Olha só, isso aqui acontece em concurso também. Tá bom? Olha, você que está no 3º ano, que vai fazer a prova no Enem, tá bom? Aí você, ó, no concurso, você sabe que a palavra segurança é a resposta correta para uma determinada pergunta, uma questão que o professor fez. Só que o professor, numa das alternativas, ele escreve segurança com 2 S. Aí você lê segurança com 2 S, pelo som, a resposta certa é segurança. Só que a ortografia tornou a alternativa errada. Então, muito cuidado. Leiam tudo quando fizerem a prova do Enem. Leiam vírgulas, um ponto e vírgula, uma vírgula, muda o sentido de uma frase. Por exemplo, é muito comum, né, uma história muito famosa, que num certo reino apareceu a seguinte frase num muro perto do palácio do rei. A frase era assim. A frase era essa. Ó. Deixa eu colocar em vermelho e apagar isso aqui para conseguir colocar a frase por completo. A frase era essa. Ó. Matar o rei não é pecado, não é errado. Matar o rei não é errado. Então, o rei ficou sabendo dessa frase e pediu que um assessor
apagasse a frase do muro do palácio. O assessor fez melhor. Ele olhou a frase e disse, olha, eu vou mudar aqui o sentido da frase, apenas pontuando. Matar o rei? Não. É errado. Matar o rei? Não. É errado. Percebe, então? Muitas vezes, alguns alunos perdem um item no Enem porque não leem corretamente a alternativa, tá? Então, isso para dizer que provavelmente é a letra B e quase certeza que a Dulce Carmo acertou. Mas vem comigo, olha só. Vamos ler a C. Satisfação e emancipação? Não, não há nenhuma satisfação em você estar preso num instrumento de tortura. Libertação e humanização? Claro que não. Libertação num instrumento de tortura? Não é. A resposta é a letra B. Acertou a minha amiga Dulce Carmo. E para você que acertou junto com ela, eu só posso dar aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda, que coisa bela! Pode comemorar! Seguindo adiante, vem comigo, relação de emprego. Querido aluno, querida aluna, o trabalho está relacionado ao emprego. Em aulas anteriores, nós aprendemos que trabalho e emprego têm uma diferença. O emprego é uma forma de ganhar dinheiro e o trabalho está relacionado ao nosso projeto. E que a felicidade consiste em trabalhar naquilo que sempre foi o meu projeto. Um exemplo, você sempre sonhou ser um jogador de futebol. Era o teu projeto de vida, o teu sonho. Você se torna um jogador de futebol profissional, é contratado por uma grande equipe do futebol, né, da sua cidade, do estado ou do Brasil, e você ganha um bom salário para ser jogador de futebol. Felicidade. Trabalha naquilo que gosta e recebe dinheiro. Olha só que maravilha. Turma, relação de emprego. Toda relação de emprego, não nos esqueçamos, tem dois elementos fundamentais, o empregado e o empregador. Quem é o empregado? O empregado é uma pessoa física. O que é pessoa física? Pessoa física é quem tem CPF, que é o cadastro de pessoa física. Toda pessoa física que presta serviços de maneira não eventual ao empregador e recebe um salário é o empregado. Por exemplo, professor Marciano, do Projeto de Vida, ele é um empregado do Canal Educação. O meu serviço não é eventual, ele é um serviço rotineiro, certo? Nos dias de minhas aulas, eu venho dar essas aulas, eu não vou escolher, na semana que vem eu vou dar aula na segunda, na terça eu não posso, ou venho na quarta, eu venho nos dias estabelecidos pelo meu contrato de trabalho, tá bom? E eu recebo um salário, o Canal Educação me paga para trabalhar, o que é muito bom. Olha só, turma, empregador. O empregador é a empresa, o empregador é o CNPJ. A empresa, ela assume os riscos da atividade econômica. O Canal Educação assumiu os riscos dessa atividade econômica. Não foi o professor Marciano que comprou essas duas câmeras de nova geração que estão no estúdio. Não foi o professor Marciano que comprou essa lousa digital, muito moderna também. Não é o professor Marciano que contrata tradutores de Libras para as minhas aulas, coloca ar-condicionado, a iluminação do estúdio. Não é. Quem assume isso é a empresa. E se ela assume esses riscos, o investimento, ela tem alguns direitos. Por exemplo, ela contrata quem ela quer. Eu não posso obrigar uma empresa a contratar alguém por minha vontade. Se ele está investindo, ele está gastando, ele escolhe com quem quer trabalhar. A empresa também, ela propõe o salário e ela dirige a prestação pessoal de serviços, ou seja, o Canal Educação, eventualmente, ele envia mensagens para mim,
ou os meus diretores do Canal Educação me chamam em sua sala e dão orientações pedagógicas, administrativas, como se vestir, como se comunicar, a forma como devem ser feitos os slides e assim por diante. Se eles estão investindo, eles têm o direito de dizer como querem que o trabalho seja executado, está bem? Aqui temos mais algumas características da relação de emprego. Nós já conhecemos, vamos apenas recordar, tá bom? Toda relação de emprego, ela possui inicialmente um contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um acordo escrito que é reconhecido no campo jurídico da relação de trabalho. Se você quer comprovar que trabalha para uma determinada empresa, você tem que mostrar o contrato de trabalho. Outra característica, olha só, a pessoa física, aquele que presta o serviço, aquele que possui o CPF. Outra característica, a pessoalidade. O empregado é um trabalhador que presta pessoalmente os serviços. Professor, e a questão do home office, que a pessoa fica em casa? Não é bem assim que nós compreendemos o conceito de pessoalidade. Prestar serviços pessoalmente significa que é a sua pessoa que presta o serviço. Você não pode ser contratado por uma empresa para trabalhar, por exemplo, como engenheiro de produção e enviar seu filho para trabalhar no seu lugar. Você é a sua pessoa que a empresa contratou, é a sua pessoa que a empresa quer, tá bom? Então, pessoalidade é que a empresa quer você, a sua pessoa, exercendo o serviço. Habitualidade. O trabalho é um serviço habitual, certo? Todo trabalhador, ele tem um horário de trabalho, certo? Por exemplo, ele vai trabalhar uma jornada de trabalho, trabalha de segunda a sexta, isso aqui é indicado no contrato de trabalho, de 8 às 16, por exemplo, tá bom? Olha só, segunda a sexta, 8 às 16. O que isso quer dizer? Que todos os dias, ou seja, de segunda a sexta, eu tenho um compromisso profissional na minha empresa de 8 às 16. Eu não posso faltar, porque é um compromisso assumido, o dia e o horário, tá bom? Então, o trabalhador, ele presta um serviço habitual. O trabalho é um hábito que ele incorpora no seu dia a dia. Subordinação. O empregado, ele é vinculado ao empregador e o empregador, ele tem o poder de ditar as regras em relação à prestação do serviço e o empregado deve aceitar essas regras. Claro que numa reunião da equipe, quando o empregador propõe, alguém tem ideias, sugestões para mudanças nos processos da empresa, então o empregado, ele levanta a mão e ele diz, olha, eu tenho uma sugestão para melhorarmos a questão do horário de funcionamento do refeitório da empresa. O empregador abriu esse espaço para o empregado poder dar a sua sugestão. O empregado, ele não pode, turma, todos os dias ficar se queixando do seu empregador. Ah, aqui tudo está errado. Ah, aqui não presta. Ah, essa empresa aqui, o estacionamento é ruim. Ah, o computador é ruim. Turma, não é função do empregado questionar o trabalho do empregador e a estrutura da empresa quando não é consultado. Se você não foi consultado, certo? Não houve um espaço na empresa para que você colocasse o seu ponto de vista, o conselho que eu dou é que você fique em silêncio.
Mas se você perceber a abertura do chefe, do empregador, para expor sua opinião, seu ponto de vista sobre uma situação da empresa, faça. Mas se não há essa abertura, permaneça como uma pessoa que é subordinada ao empregador. Eu sei que é difícil você ficar em silêncio diante de algumas situações, de alguns processos, principalmente para a geração mais jovem, uma geração mais dinâmica. Mas é assim que as coisas funcionam no mundo do trabalho, está bem? Você aceita as regras ditadas pelo empregador. Onerosidade, aqui é a melhor parte, não é? Nós trabalhamos e o salário nós recebemos. O empregado, ele recebe pelo serviço prestado. Mas temos também uma categoria de trabalhadores que é chamado de, autônomo. Autônomo é aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria, assumindo os riscos. O autônomo é uma pessoa que trabalha por conta própria. E a prestação dos seus serviços é não habitual. Se o Canal Educação precisa limpar o ar-condicionado do estúdio, ele contrata um profissional autônomo, certo? Que vem realizar esse serviço durante 2 dias, 3 dias, e só volta aqui de novo quando precisar, daqui a 6 meses ou um ano. Ele não vem todos os dias, todas as semanas, limpar o ar-condicionado, tá bom? O trabalhador autônomo, ele é reconhecido por uma rotina de trabalho própria. Ele organiza a sua atividade econômica e tudo que arrecada é dele, claro, tirando os gastos. Exemplos de autônomos, profissionais liberais, dentistas, médicos, marceneiros. Os pedreiros são, em sua maioria, profissionais autônomos e vendedores ambulantes também são autônomos. Podemos entrar também na questão dos empregados de serviços por aplicativo, certo? Por exemplo, delivery e o transporte, o táxi por aplicativo, tá bom? Agora vamos à nossa segunda questão, ou melhor, segundo item. Nós vamos identificar nesse relato quem é o empregado e quem é o empregador. Esse relato aqui, ele ficou bastante conhecido, com licença. Esse relato ficou bastante conhecido porque em 2017, um colégio particular de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, chamado IENH, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, promoveu uma festa para a 3ª série do ensino médio. Normalmente, as grandes escolas particulares, elas, durante a 3ª série do ensino médio, promovem algumas festas temáticas para os alunos. E nessa escola não foi diferente. Houve uma festa temática, porém, a escolha do tema foi muito infeliz. A escolha do tema era "Se nada der certo". Qual era a ideia que estava por trás da escolha desse tema para essa festa? Os alunos da 3ª série do ensino médio dessa escola estavam, como vocês, se preparando para o Enem. E eles tinham sonhos como vocês possuem. Alguns queriam ser médicos, psicólogos, engenheiros, arquitetos e assim por diante. Mas e se eles não passassem no Enem, não fossem aprovados no Enem? O que aconteceria com a vida deles? Para eles, não ser aprovado no Enem equivaleria a não dar certo na vida. E segundo a mentalidade deles, e faltou um pedagogo na escola, um pedagogo de fato corajoso e comprometido com a educação, na ideia deles existem algumas profissões que são exercidas por pessoas que não deram certo na vida.
Uma dessas profissões seria funcionário da McDonald's. Se você não consegue ser nada na vida, vai trabalhar na McDonald's fritando hambúrguer. É uma profissão adequada para quem fracassou na vida. Olha só o absurdo que foi essa festa. Então, esse rapaz do relato, ele vai falar um pouco sobre o que é trabalhar nessa empresa no McDonald's e o que ele achou dessa festa. Então, vem comigo, olha só. Trabalho na McDonald's e é o meu primeiro emprego. Essa é uma das coisas que eu estou fazendo por enquanto, que não acho um emprego na minha área. Opa, primeira informação, ele tem uma profissão, uma formação, certo? Então, olha só, não é verdade que a pessoa vai ao McDonald's porque não deu certo na vida. Esse rapaz já tinha uma formação. Não acho problema nenhum fazer isso. Não é indigno. E foi com esse salário que ganho da McDonald's que paguei a minha faculdade. Olha só, ele é formado e o salário da McDonald's pagou a sua faculdade. Eu tenho uma sobrinha que fez o curso de pedagogia numa faculdade particular de Teresina. Todo o seu curso foi pago mediante o suor dela, recebendo pouco onde trabalhava e desse pouco tirando a mensalidade da faculdade. E hoje ela é professora de uma grande escola, professora auxiliar da educação infantil de uma grande escola de Teresina. Tudo graças ao seu salário que ela recebia, muito pouco, mas que serviu para pagar a faculdade. Bom, hoje eu sou formado em design de interiores. Ele continua no trabalho até encontrar um emprego na sua área. Talvez as pessoas da segunda opção, aqui eles estão falando, né, basicamente de pessoas na mesma situação que ele. Talvez essas pessoas que trabalham como eu, na McDonald's, como vendedores em lojas no centro da cidade, etc., estão trabalhando para pagar o seu futuro, faculdade, escola. Então, antes de criticar qualquer trabalho, aqui é uma crítica ao pessoal da festa, tome vergonha na sua cara. Porque aquele que você zoa hoje pode ser o rico que vai te dar um emprego amanhã. Exatamente. O mundo gira, a roda gira. Seja humilde sempre. Mesmo que você esteja numa situação melhor que os outros, seja humilde. Não sabemos como será o dia de amanhã. Faça amigos com o seu sucesso, não inimigos, tá bom? Busquei o emprego para suprir necessidades da vida e futuramente realizá-las em prol de outras. Tem pessoas que adoram humilhar os que trabalham em comércio. Sempre chamam de burros ou sem estudos, mas não é bem assim. Se estamos ali, é porque fomos capacitados, porque passamos por testes, entrevistas e treinamentos. Acredito que nós, que trabalhamos nesse ramo ou em qualquer outra área, merecemos ser respeitados. Muito bem, exatamente, Dulce Carmo. Nossa, sim, nos chega a assustar, certo? Casos parecidos. Bom, não tem muito o que fazer aqui, não é? O empregado, empregador, o rapaz é o empregado, o empregador a McDonald's. Vamos à segunda parte da nossa aula, trabalho e alienação, uma reflexão sobre o trabalho, tá bom? Basicamente, o que é alienação? Nesse filme aqui, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin,
em que ele faz uma reflexão sobre o mundo do trabalho, nós temos aqui algo que revolucionou a indústria, que é a linha de produção. A linha de produção, em sua essência, na sua essência, há o conceito de alienação. O que é isso? Antes da Revolução Industrial, o trabalhador, ele tinha posse do produto do trabalho e do processo. O trabalhador fabricava uma cadeira, a cadeira era dele, ele vendia e ficava com o dinheiro. Quando houve a Revolução Industrial e surgiram as primeiras fábricas, o que aconteceu? Uma cadeira que demorava, 2 dias para ser feita, era produzida na linha de produção em 2 horas. O preço de um produto, basicamente, é calculado a partir do tempo que é gasto para ele ser produzido. Então, se antes da Revolução Industrial, por exemplo, o trabalhador controlava o processo da construção da cadeira, vendia a cadeira após 2 dias de trabalho e recebia, digamos, 50, ele, com o surgimento das fábricas e da linha de produção, cada pessoa faz uma parte, aqui faz a perna da cadeira, aqui prega um prego na perna da cadeira, aqui lixa a cadeira, aqui passa a resina da cadeira. Cada um fazendo uma parte do serviço, ele vai sendo mais rápido. Aí ele viu que a cadeira começou a custar 5 dinheiros. O que era 50 caiu de preço para 5. Ele não tinha mais como concorrer com a fábrica. A fábrica produzia mais em menos tempo e vendia mais barato. Aí o que foi que ele fez? Ele faliu, foi pedir emprego na fábrica e ele virou mais um trabalhador da fábrica. Só que criou um problema. Que problema foi esse, professor? Se ele fazia em 2 dias uma cadeira, significa que ele fazia 15 cadeiras por mês. E vendendo por 50, vamos fazer aqui um cálculo rápido. 50. 0, 5 vai 2, 7. 750. Ele conseguia 750 dinheiros por mês. O que aconteceu? Quando ele foi pedir emprego na fábrica, o patrão disse, olha, você trabalha aqui para mim e eu vou lhe dar um salário de 100 dinheiros. A Revolução Industrial trouxe isso. Os burgueses tornaram-se os donos do processo, do produto, vendem o produto, ficam com dinheiro e do que arrecadam, destinam uma pequena parte para o funcionário. E a linha de produção é o símbolo disso, e daqui surge o termo alienação. O que é alienação? O empregado não é mais dono do produto. Ele produz para outro. Então, vamos lá. Aqui tudo que eu falei, ó. No século XIX, após a Revolução Industrial, a exploração tornou-se nítida, gente. Então, o empregado passou a receber pouco, né? A pessoa humana passou a receber pouco, ela produzia para os outros, fabricava para os outros, e os outros, né? O burguês ficava com dinheiro. E tem mais uma questão. Uma segunda geração de trabalhadores começou a ser treinada, porque, vejam só, o artesão, a pessoa que construía a cadeira, quando ele chegou na fábrica, mesmo ele ficando com uma parte do serviço apenas, ele entendia o processo inteiro. Ele entendia que para fazer uma cadeira tem que cortar madeira e etc, tá bom? Só que o que aconteceu? As gerações seguintes
de trabalhadores numa linha de produção, eles eram treinados para fazer apenas um serviço. Exemplo, não vai construir um automóvel numa montadora. Esse trabalhador aqui, ele vai construir apenas a parte de cima da marcha. Ele vai fazer isso a vida inteira. E ele não vai saber fazer o que esse aqui faz do lado, que é a buzina do carro. Isso também é alienação. Eu não tenho mais a visão do todo. Eu só tenho a visão de uma parte do serviço. Certo? O conhecimento para o todo está na mão do burguês, do patrão. Naziel Mendes, que ótima visão. Obrigado, querido. Obrigado pelo elogio, tá? Então, alienação é isso, gente. Alienação, você não tem mais a posse do produto ou do processo que constrói o produto. Tem uma piada que diz que um senhor trabalhou a vida inteira numa fábrica, numa linha de produção, fazendo um determinado serviço. No dia que ele se aposentou, ele pediu permissão para o seu chefe do setor para ir até o final da linha de produção e saber o que era fabricado naquela empresa. Porque ele não sabia, porque ele fazia sempre apenas uma parte do serviço. Com licença. Continuando, olha só, isso aqui é alienação, turma, tá? É o conceito de alienação desenvolvido por Karl Marx, tá bom? Karl Marx, ele nega que o capitalismo seja capaz de possibilitar a igualdade. Por quê? Porque o trabalhador sempre perde, pois sempre produz para outro, para o patrão. A posse do produto lhe escapa. Mas talvez a grande contribuição de Karl Marx seja o conceito de mais-valia, que vamos terminar nossa aula com esse conceito de mais-valia. Esse conceito de mais-valia, desenvolvido por Karl Marx, ele explica como o patrão, o seu patrão, enriquece. Vejam só, todo empregado recebe um salário. Esse salário deveria ser suficiente para ele se manter e a sua família. Porém, o que Karl Marx percebeu é que o trabalhador sempre produz mais do que ganha. O que ele produz é muito menor, é muito maior do que o seu salário. O salário de um trabalhador é sempre muito, muito menor do que ele produz para a empresa. Esse é o conceito de mais-valia. E esse valor que ele produz a mais não é pago para o operário, ele fica com o patrão. Agora você vai entender como o patrão enriquece. O patrão não enriquece por causa do lucro, ele enriquece por causa do mais-valia. Vamos fazer o cálculo agora para você entender, tá bom? Olha só, mais-valia. Vem comigo entender esse conceito que é fundamental para nós trabalhadores. Seguinte situação, ó. Aqui nesse desenho já temos uma ideia do que é mais-valia, ó. Esse empregado aqui, ele produziu isso para a empresa, ó. Esse empregado, ele produziu isso aqui para a empresa. Produziu, vamos supor, 10 mil cadeiras para a empresa. Cada cadeira vendida a R$100. Olha só o que ele produziu. Aí o patrão vai pagar para ele o quê? Paga para ele R$1.200. Ele produziu 10 mil cadeiras a R$1.000 cada uma e recebeu 1.200. Tá? O que o trabalhador produz é muito maior do que ele recebe. Isso aqui, essa diferença, é que torna o patrão rico. Mas vamos fazer os cálculos para a gente entender. Vamos agora ao nosso amigo Dagoberto, tá bom? Dagoberto, ele trabalha fabricando 300 peças por dia. Quem é bom de matemática, me ajuda nos cálculos. Olha só. Dagoberto, ele trabalha de segunda a sexta-feira. É injusto, exatamente, Dulce Carmo. É injusto e
o pior é que muitas vezes os trabalhadores não percebem que isso está acontecendo, tá? O Dagobert trabalha de segunda a sexta-feira. Normalmente, são 22 dias por mês. Vamos tomar essa base, então, de 22 dias por mês, tá? Vamos fazer agora o primeiro cálculo. Olha só, primeiro cálculo. Dagoberto, ele produz, então, 300 peças por dia em 22 dias. Ou seja, ele produz 300 vezes 22, que dá igual a 6.600. Então, por mês, Dagoberto produz 6.600 peças. Continuando, olha só o cálculo. Cada peça, depois de produzida, é vendida por R$5. Então, já vamos ter uma ideia de qual a riqueza produzida pelo Dagoberto na empresa. Ele produz 300 peças por dia, em 22 dias, e ele, ao final do mês, há de ter produzido 6.600 peças, e cada peça, depois de pronta, é vendida por R$5. Continuando, esses valores, turma, que eu coloquei, é para facilitar o cálculo, está bem? O cálculo é um pouco mais complexo em algumas ocasiões. Dagoberto, portanto, ele produz para a empresa 6.600 peças vezes R$5, 33 mil. Então, vamos voltar aqui, ó, para esse desenho aqui. Aqui é o Dagoberto. Vou colocar aqui o Dagoberto, nome dele, ó. Dagoberto. Deixa eu colocar uma letra, uma cor melhor. Aqui é o Dagoberto, ó. Esse aqui é o Dagoberto. Vejam só. Ele produz por mês para a empresa 33 mil reais. É esse bolo aqui, ó. 33 mil. Só ele, imagina os outros. 33 mil reais. Mas ele não recebe 33 mil reais. Ele produziu 33 mil reais, mas não recebe 33 mil reais. Olha só. O salário dele, ó. Igual o professor Raimundo. E o salário, ó. E o salário, ó. O salário dele, ó, é de 1.500. R$1.500. Ele produziu 33 mil e recebeu 1.500. 33 mil que ele produziu, menos o seu salário, 1.500, dá R$31.500. Esse valor aqui, R$31.500, é o que nós chamamos de mais-valia. É certo, é um valor que foi produzido pelo trabalhador e que fica no bolso do patrão. O patrão ficou com R$31.500. Isso é o mais-valia. Olha só, mais-valia é a diferença entre o que você produz e o que você recebe. Essa diferença vai para o bolso do seu patrão. Mas olha só, presta atenção que a reflexão ainda é mais profunda, tá bom? Vem comigo, olha. 300 peças que ele produz num dia, dá quanto? A R$5, R$1.500. Então, num dia de trabalho, o nosso amigo Dagoberto, ele paga o seu salário. Isso, na prática, quer dizer que, na prática, Dagoberto recebe somente por um dia de trabalho. Nos outros, ele trabalha de graça. E agora? Num dia de trabalho, ele produz 1.500. Ele recebe 1.500 por mês. Ele só recebe por um dia de trabalho. Nos demais, ele trabalha de graça. Dulce Carmo, ele, eu, seu pai, sua mãe, seus tios, seus parentes,
nós trabalhamos a maior parte do tempo de graça para o patrão. Essa foi a descoberta de Karl Marx. Claro que dentro desse 31.500, nós vamos tirar alguns gastos que o patrão possui. Iluminação, ar-condicionado, o material para fabricar a peça, pagar a energia, pagar a água. Mas mesmo com esses gastos, vai sobrar muito para o patrão. Vamos supor, ainda sobra 25 mil, digamos assim, para o patrão desses 31.500 reais produzidos pelo Dagoberto. Se a empresa tem 1.000 funcionários, multiplica 1.000 por 25 mil e você entende por que nós temos tantas pessoas ricas nesse mundo, patrões burgueses ricos. Esse conceito de mais-valia, ele é muito importante para nós entendermos o que acontece na realidade, querido aluno. Realidade, querida aluna. É por isso que Karl Marx, ele diz que, o ser humano, ele virou uma mercadoria. Ele fala de fetichismo. O que é fetichismo? Certo? Aliás, a mercadoria ganhou vida, A mercadoria, ela ganha vida. É mais importante a peça que eu produzo do que eu mesmo. Porque o patrão pode me substituir. Se eu morrer hoje, amanhã colocam um novo professor no meu lugar. Um novo Dagoberto na fábrica. Mas a minha peça, o meu produto, ele é mais importante. Pandemia. A ciência recomendou isolamento, quarentena. O que os capitalistas disseram? A economia não pode parar. E muitos trabalhadores não tiveram alternativa, foram para as ruas, certo? Expostos a um vírus que não tínhamos nenhuma informação, certo, sólida sobre ele, que não havia vacinas nem remédios, e muitos trabalhadores morreram. Muitos morreram porque a economia não podia parar. Por quê? Porque para o capitalismo, o ser humano vale pouco, o produto vale mais. Você pode até morrer fabricando um carro durante a pandemia. O importante é que o carro seja construído, certo? Morreu hoje, amanhã tem alguém no seu lugar, está bom? Essa é a reflexão dura, mas necessária do Cicarmo. Um abraço carinhoso, minha querida Naziel Mendes, Jasmin Guimarães. Olha só o povo ainda fiel de Canavieira, Colônia do Gurgueia, Floriano, Eliseu Martins, gente linda, maravilhosa. Essa foi a nossa aula de hoje. Conversamos sobre o trabalho enquanto direito humano e direito social, alguns conceitos de trabalho, a visão pessimista, a visão otimista. Falamos também sobre a relação de emprego, o que é o empregado, aquele que exerce o serviço ao empregador, recebe um salário. O que é o empregador? O que é um trabalhador autônomo? Também nessa aula conversamos sobre o conceito de alienação de Karl Marx. O trabalhador constrói algo, produz algo que não lhe pertence, pertence ao burguês, não é? Aprendemos também alguns conceitos como fetichismo, reificação e mais-valia. O que é mais-valia? É o valor que o operário produz na empresa, além do valor de sua força de trabalho, valor que é apropriado pelo capitalistas, tá bom? Queridos alunos lindos, maravilhosos do Cicarmo, ótima aula hoje, muito obrigado, querida. Fazemos pensando sempre o melhor para nossos alunos e nossa próxima semana, não esqueçam, transformações no mundo do trabalho. Uma aula também muito interessante. Abraço a todos vocês. Até a semana que vem, certo? Mais uma vez, desejo uma vida feliz para cada um e cada uma. Salve, salve!